Estamos ao vivo. Boa noite, amigas e amigos, companheiras e companheiros. Estamos de volta aqui com mais uma conversa dos nossos domingos. E final de semana promissor, né? Acho eu. Vocês provavelmente também acharão, né? Também estão achando. As carreatas de ontem, né? Acho que foram um dado portentoso aí para nós começarmos a descortinar um fim de túnel mais aceitável, né? O que estava faltando há muito tempo no Brasil, embora estejamos aí com uma pandemia descontrolada, aconteceu ontem, né? Então, isso é um dado muito importante, né? Vamos bater um papo também sobre isso mais à frente, mas eu fiquei muito contente, né? E mais esperançoso com o fator mobilização popular. E, embora continuemos na nossa via sacra aqui, institucional, social, política, né? Toda vez que eu acordo e sei que Bolsonaro continua no governo, eu fico estarrecido, né? Como é que esse indivíduo ainda preside o Brasil? Mas nós vamos falar sobre isso e outros assuntos, outras questões que vocês também propõem. Enfim, vamos bater um papo, né, como nós sempre fazemos aqui. Mas antes disso, eu peço a você que diga, né, se o áudio está chegando bem, se o vídeo está chegando bem, né, se houver algum problema de natureza técnica que nós possamos resolver por aqui, nós resolvemos, né? Também quero muito saber de que cidade você está falando, né? Ou aqui do Rio de Janeiro, de que bairro. Normalmente temos aí gente que nos acompanha que está no exterior, morando, ou passando temporada, ou cercada aí pela pandemia, enfim, né? Quero também saber se você está falando aí de outras plagas, né, do exterior, né? E também, né, você que está no YouTube, vamos nos inscrever no canal, vamos fortalecer o nosso canal no YouTube, né, vamos apertar o sininho, dar o like. E nas outras redes, né, vamos compartilhar, curtir, chamar os amigos, comentar. Né, é muito importante fortalecermos aí a nossa presença, né, nas redes sociais, mais importante do que nunca. E aí, Renan, como é que estão as coisas aí? Boa noite. Boa noite, Vadir. Boa noite, ouvintes, telespectadores, nossos internautas aqui. Muita gente escrevendo. A Sônia Kempel, já desapareceram comentários do início. Eu vi que o Carlos Norberto Ozilieri tinha comentado, mas já desapareceu aqui da minha lista. Ele e a Sônia Kempel estão acompanhando a gente pelo YouTube. A Claire Rosa, de Parobé, Rio Grande do Sul. De Juiz de Fora, Maria do Carmo. Vamos lá. Vamos, impeachment em Bolsonaro, o pessoal pedindo aqui. Boa noite. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Ana Paula Carlino. E onde mais? A gente tem Recife, a Helena Paiva acompanhando a gente pelo YouTube. Conceição do Coité, na Bahia, Niel Brito. Um abraço, Niel. Palmas, Tocantins, a Érica Jardim. Florianópolis, a Iraci Maia. Agora começou. Caxias do Sul, Edson Alves. Caruaru, Pernambuco, a Belkis, que está sempre com a gente também. Presença aqui constante. O José Meirelles, de Aracaju. Vamos lá. De Curitiba, Cida Coelho. Araraquara, com a gente aqui. A Dry Gentili. De Nova York, a Dalvanice Dunning. Desejo uma boa noite especial aqui. A Maria Tereza Cavalcante, de João Pessoa. O Marcelo Araújo diz que o áudio está perfeito. De Alegre, no Espírito Santo, a Simone Maria. Nova América, da Colina, no Paraná, a Silva Carvalho. De Ribeirão Preto, a Lídia Holmes. De Fortaleza, a Tânia Coelho. De Pelotas, a Marista Rodrigues. De Ribeirão Preto, a Tica Torres. De Goiânia, a Edmar Pereira. Pronto, agora deslanchou aqui. Karine Lima, muita gente. Contagem, a Dalila Maria. De Marical, Carlos César. De Genebra, a Odila Devou. De São José do Cerrito, em Santa Catarina, Ivonete Ramos. De Portugal, o Johnny Dias. De Saquarema, Marcelo Araújo. De São Borja, no Rio Grande do Sul. Eusébio, no Ceará, o José Auri.
do MEA aqui no Rio de Janeiro, o Luiz Carlos, Portão, Rio Grande do Sul, a Mauri, Salvador, Peruíbe, São Paulo, Parauapebas, Pará, Ubá, em Minas Gerais. É isso. Agora tem muita gente aqui já compartilhando conosco e nós vamos fazer várias reflexões hoje. Adi, eu vou começar aqui pelo tema da semana, a gente em seguida vou antecipar o tema seguinte, que vai ser o dos protestos, mas eu queria que você comentasse a crise da pandemia, né? A vacinação começou efetivamente, né? As 2 vacinas, inclusive, já sendo ministradas na população. Nós tivemos alguns problemas de privilegiados furando fila, né? A gente também teve, ainda em relação à pandemia, a Procuradoria-Geral da República abrindo inquérito para apurar a responsabilidade do ministro da Saúde com a situação de Manaus. A gente tem aí uma questão diplomática importante que o brasileiro não pode perder de vista. As relações do Brasil com a China, que sempre foram relações amistosas, relações que melhoraram durante os governos do PT, mas que a ideologia de ultradireita do governo Bolsonaro atrapalha relações que são com o povo chinês, um povo irmão, importantes, relações comerciais importantes, e a China é a oficina do mundo, onde se produz de tudo hoje, mas não só itens básicos, mas como itens de ponta de tecnologia, como os insumos das vacinas. Então, problemas aí diplomáticos que interferem até na imunização do povo brasileiro. Não, eu quero fazer um registro aqui, que às vezes acaba se esquecendo, porque são tantos assuntos, mas eu acho importante pela relevância do que ele foi, né, pela obrigação, né, de nós honrarmos a memória daqueles que contribuíram com a democracia brasileira, que honraram o povo brasileiro. Estou me referindo a Leonel Brizola. 22 de janeiro de 2004, Brizola, como disse meu amigo Eric Nepomuceno, cometeu a imprudência de ir embora mais cedo. Ir embora definitivamente. Completaria agora em 22 de janeiro 99 anos. E Brizola foi um dos mais importantes homens públicos, uma das mais importantes lideranças populares que o Brasil conheceu, né? Brizola, que se notabilizou pela resistência ao golpe, né? Que ele, com essa resistência, pelo menos conseguiu adiar, né? Esse golpe seria dado, já o golpe 64, seria dado em 61, né? E Brizola com uma brava resistência, né? A resistência como as implementam, né, os grandes líderes, resistência com mobilização popular, né? O líder organizando e mobilizando o povo e trocando energias com o povo. Foi o que se viu no Rio Grande do Sul, né, com a criação da famosa Rede da Legalidade, né, que Brizola, grande comunicador que era, ele enfrentou os golpistas e naquele momento conseguiu evitar o golpe. Brizola, que como governador do Rio Grande do Sul nacionalizou empresas norte-americanas, multinacionais, bond and share, na área da morte, viu, Renan? Ah, sim, 2 de janeiro foi a morte dele em 2004. A morte, Adi, foi em... Ah, tá. Foi o nascimento. Isso, foi o nascimento. Quase ano que vem é um centenário, é importante, inclusive, a construção dessa memória, né? Claro. Desse ato que a gente precisa ter. Mas nacionalizou a ITT, né? Telefônica. Então fez um enfrentamento revolucionário aqui com o imperialismo, né? E com a extrema-direita golpista, né? assentada no Exército Brasileiro. No Exército, na Aeronáutica e na Marinha, né? Conseguiu persuadir o então comandante do Terceiro Exército, né, para que não aderisse ao golpe,
e apoiasse a luta pela legalidade. O Rio Grande do Sul, quando ele deixou o governo, era o estado com maior índice de escolarização, né, no Brasil. E a educação foi um tema obsessivo, né, de Brizola ao longo da sua vida pública. Tanto é que, quando volta governador, mas dessa feita no Rio de Janeiro, ele concebe, juntamente com Darcy Ribeiro, né, os célebres CIEPs, né, Projeto de Educação Integral, que as crianças entrariam às 7 horas da manhã e sairiam no final da tarde, estudo em tempo integral, um lazer, uma alimentação, né. Então, Brizola merece ser lembrado sempre. E que falta ele faz hoje em dia, né? Falta a sua coragem, a sua combatividade, o seu destemor, né, nesse cenário político tão diluído, né, que nós temos hoje, amigo aí de grandes lideranças. Brizola faz falta. Então fica aqui o nosso registro aqui, em memória a esse grande brasileiro. E aí, Renan? Muita gente aqui concordando, lembrando, pessoas lembrando de oportunidades em que puderam ouvir, né, o Brizola. É um brasileiro de primeira linha, né? E até o fim da vida, com grande dignidade, esteve na defesa dos trabalhadores. E tinha uma frase que dizia: onde o lado que a Globo está, eu vou estar do lado contrário. Era mais ou menos isso, não literalmente, mas... E era sempre muito perspicaz, né? E contundente. Saudoso Brizola. Sem dúvida. Então, Adi, eu volto aqui a provocar você com relação a esses diversos fatos, né, da pandemia do coronavírus, o início da vacinação no Brasil, a abertura do inquérito da Procuradoria-Geral da República para apurar a responsabilidade do ministro da Saúde pela situação em Manaus, os problemas nas relações diplomáticas com a China, enfim, tratar um pouco aí desse cenário ainda conturbado de enfrentamento ao coronavírus. Olha, aquilo que há 2 semanas, né, gerou tanto entusiasmo no povo brasileiro, né, que está assolado pela pandemia. O Brasil é o segundo país, segundo ou terceiro, primeiro Estados Unidos, se não me engano, o segundo é a Índia, o terceiro é o Brasil, né, afetado, dentre os países mais afetados pela pandemia, né. Aqui já chegamos em números oficiais, né, que devem ser maiores, quase 220 mil mortes, né, mais de 8 milhões e meio de casos de pessoas infectadas. E aquele entusiasmo inicial, início da vacinação em São Paulo, né, deu lugar hoje à desesperança, à perplexidade, porque o Brasil está em último lugar na fila de vacinação, né. O governo tentou, essa semana, o governo federal, né, de forma patética, a chegada da vacina da Índia, da Oxford, né, sendo esperada lá por esses dois patetas, duas figuras lamentáveis, né, que são Pazuello e esse ministro das Relações Exteriores, né. 2 milhões de doses, que o Brasil tem 200 milhões de habitantes, pessoal. Como são 2 doses, são 400 milhões de doses. O que 2 milhões são? E um país que é experiente, que tem expertise em vacinação. Todos os especialistas dizem: o Brasil consegue vacinar, né, mais de 1 milhão por dia. E essa expertise sendo jogada fora. Eu acho que a Procuradoria-Geral da República, além do caso Manaus, né, está correto, embora, como sempre, o Procurador-Geral livrando a cara do Bolsonaro, né, Bolsonaro, para esse procurador, né, é intocável, né,
parece que é um eterno agradecimento pela nomeação, mas abriu investigação sobre o Pazuello, que tem que ser investigado também. O que está acontecendo em Manaus é um genocídio. Agora, uma investigação mais ampla, e eu acho que isso documentaria definitivamente um pedido de impeachment para ser julgado procedente, é que a propagação do vírus aqui, já há estudos nesse sentido, foi programada pelo governo federal. Não só seguindo a cartilha do ultraneoliberalismo, que é extinguir boa parte da população mundial que eles consideram inútil. Né? Os velhos, aposentados, doentes, marginalizados. Né? Na cabeça dessa gente, a economia não comporta ter que sustentar, né, esse contingente de milhões de pessoas. Então é melhor que morram, na cabeça deles. E a pandemia é um instrumento e um momento propício para isso. Né? Morrer da doença, morrer pelo contágio do vírus. E já se sabe, isso já está contabilizado. O governo Bolsonaro é responsável por pelo menos 50%, né, do que está acontecendo aqui no Brasil com essas mortes, com esse contágio. Então, houve uma programação para que o vírus se propagasse, para que as pessoas morressem, fossem contagiadas. Isso é programado, isso não é só incompetência, não. As condutas de Bolsonaro minimizando a pandemia, né? Gripezinha, chamando de marica, não é, quem se contaminava, quem queria ser vacinado, tentando desmoralizar e sabotar a vacina, né? Com essas sandices aí que se vacinar vai virar jacaré e outras coisas. Né? A não ter voluntariamente, por conta dessa conduta negacionista, programado, organizado a vacinação aqui no Brasil lá atrás, como deveria ter sido feito no primeiro semestre de 2020, porque era óbvio, né, que a demanda ela cresceria, óbvio. Qualquer imbecil sabe disso. E não se fez nada. Ontem a Pfizer soltou uma nota de esclarecimento dizendo que procurou lá atrás o governo brasileiro, instando a abertura de negociações, alegando exatamente isso. Olha, nós temos condições aqui de oferecer nesse momento 100 milhões de caras, doses, aí para o Brasil, né? E é bom que vocês façam isso logo, né? Porque daqui a pouco a demanda vai... E não se deu a menor bola para isso. Pazuello confessou que não quis dar andamento a essa negociação, né, com os argumentos mais estapafúrdios possíveis. E aí agora o Brasil é o último da fila. O mundo começa a vacinar, o mundo está dando muita cabeçada também. Agora, até porque esses países, mesmo esses países mais avançados, não têm, repito, a expertise que o Brasil tem em campanha de vacinação. Agora, começaram a vacinar, a Argentina começou a vacinar, o Chile começou a vacinar, o mundo todo começou a vacinar, e o Brasil, né, não consegue vacinar nenhum contingente que é facilmente mensurável, que são os agentes de saúde, a turma que está na linha de frente, né, os trabalhadores da saúde. Não há vacina suficiente nem para esse contingente. Já era para estar vacinado, já era para estar encerrando a vacinação desses profissionais. Então, isso juntando, né, com o fim do auxílio emergencial, isso causa desesperança, mas também causa indignação e também, não tenho dúvida, tudo isso combinado vai ser um fator, né, de tornar o pedido de impeachment de Bolsonaro uma exigência inarredável. Mesmo que qualquer futuro presidente da Câmara fique ainda vetando todos esses 2 anos, mais de 60 pedidos de impeachment de Bolsonaro. Então, o Brasil tem que torcer, tem que rezar, né,
E isso também, afora todas as mazelas que foram desnudadas com essa situação de pandemia, o aprofundamento da desigualdade social, desemprego, as indústrias indo embora. Agora já foi embora a Ford, e outras empresas estrangeiras já estão anunciando que vão começar a desinvestir no Brasil, porque nós não temos governo. Nós não temos governo. E Bolsonaro está se tornando disfuncional para quem o colocou lá. Ele começa a fazer mal aos negócios. Paulo Guedes é uma figura patética, né, à frente do Ministério da Economia, uma figura absolutamente marginalizada. É o que ele é mesmo, um sujeito irrelevante, né? Um sujeito que não tem nos meios empresariais e acadêmicos, ninguém respeita esse sujeito. Então está lá mamando seu salário aí mensal sem fazer coisa nenhuma. Quando faz porcaria. E o Brasil completamente desgovernado e assolado pela pandemia. E outra faceta, né, que esse desgoverno mostrou é nas relações com a China, né, que nem os Estados Unidos ousaram afrontar a China como esse sujeito está afrontando. Para quem não sabe, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o Trump sabia disso muito bem, nem penicilina os Estados Unidos fabricam, veio tudo da China. 99% dos antibióticos que são comercializados nos Estados Unidos e no mundo, né, vem da China. Esses imbecis que... imbecis, não tem outro adjetivo, né? Alguns deles e algumas estão rondando por aqui, inclusive. Que ficam aí atacando, né, dessa forma patética a vacina chinesa. Mal sabem que todas as vacinas são chinesas, que todas contêm insumos fabricados na China. Então não tem, né? A China é o principal parceiro comercial do Brasil, dos Estados Unidos. Vê se os Estados Unidos fazem essa bravata com a China. E esse imbecil, né, agora faz com que o povo brasileiro pague o preço. Porque eu não tenho a menor dúvida que há uma questão político-diplomática por trás da decisão da China, né, em dizer que não tem insumo aqui para o Brasil. Né. Eles vão botar Bolsonaro e seu ministreco, se ainda estiver solto, de joelhos. Né. Porque o que eles fizeram, ele e os filhos fizeram com a China, isso nenhum governante responsável, com o mínimo de responsabilidade, faz. Mínimo. Mesmo gente que comunga do mesmo ideário de Bolsonaro, se é que a gente pode dizer que essa gente tem ideário, né? Bolsonaro seja capaz de ter ideário. Ninguém trata a China dessa maneira. Então, ideologizar a ciência, ideologizar a vacina, está matando gente aqui no Brasil. Então, quando se diz que Bolsonaro é assassino, não se está aqui com metáfora. Por ação e omissão, o governo dele é responsável por boa parte, mas boa parte, por parte substancial das mortes e dos contágios, né, com um reflexo, né, um inevitável reflexo na economia, nos negócios, né, em todas as dimensões da vida em sociedade, né, é o que está acontecendo aqui no Brasil. Então, eu repito o que eu tenho dito, né, nós temos que nos livrar de duas pragas, né, o vírus, que vai demorar, pandemia sem controle, os estados agora adotando medidas que já deveriam ter sido adotadas lá atrás, de lockdown, etc. Né? E com o processo de vacinação totalmente atrasado. Né? O vírus e Bolsonaro. Talvez Bolsonaro vá antes do vírus. Mas essa é uma situação que o Brasil não suporta mais. Né? Bolsonaro está conseguindo formar contra ele
Acho que o maior movimento hoje em curso no Brasil é o anti-bolsonarismo, juntando aí os mais diversos segmentos de classe, os mais diversos segmentos sociais, né? Ninguém aguenta mais. É um país desgovernado, né? Um país sem rumo, né? Um bando de ineptos, um bando de psicopatas, um bando de incompetentes, né? Gente que odeia o Brasil, que odeia o povo brasileiro, que não sabe, não faz a mínima noção do que é governar, de como funciona o Estado, né? Então, esse é o preço que o povo brasileiro está pagando, por sua maioria, ter elegido esse sujeito, né? Mas nós vamos nos livrar dele, não tenho dúvida nesse sentido. Como é que está aí, Renan? Opa, mudo. Agora sim. O Adil estava aqui testando já uma novidade para avisar para as companheiras e companheiros que estão acompanhando. Na próxima semana vamos tentar transmitir também pelo Instagram, tá? Legal. Entendeu? Ao vivo também pelo Instagram. Olha, tem gente perguntando aqui se está transmitindo aqui agora no YouTube, a Carla Churret. Isso, Carla, estamos sim. Vou colocar aqui ó, o canal do Adi no YouTube. Tem vários companheiros e companheiras que estão acompanhando por lá. Você também pode acompanhar por lá, no canal do Adi e também estamos no canal da Resistência. Então nós estamos aqui em vários canais, deixa eu até dizer aqui, nós estamos na fanpage do Pimenta, na fanpage do Adi, em alguns grupos do Facebook, no canal da Resistência, no canal do Adi e no Twitter do Adi. Aqui o David Tavares, lá de Niterói, está mandando aqui um abraço, Davis. Um abraço, Davis. E o João Carlos Teixeira Mendes, tem uma mensagem dele aqui, está lá em... Eu já perdi aqui também, Renan. Quer marcar uma visita, organizar a visita minha lá em São João da Barra. A gente vai ver isso, tá, João Carlos? Me manda uma mensagem, você tem o contato dele, Adi? Eu não tenho. Me manda uma mensagem com o seu contato, João Carlos, que a gente faz a intermediação para organizar uma reunião de inicial, né, para avaliar a conjuntura coletivamente, né? Enfim. O Adi tem um tema que eu acho que é muito importante para a esquerda, e eu vejo um monte de gente boa, às vezes, dizendo que o PT tem que superar isso, virar a página do golpe, mas um texto recente trouxe à tona novamente, entre outros, né, a questão do golpe contra a presidenta Dilma, que já respondeu. A Miriam Leitão escreveu um artigo no Globo. Eu queria muito que você comentasse o artigo da Miriam e a resposta contundente, firme e verdadeira da presidenta Dilma. Essa semana a presidenta Dilma ela apareceu em 2 episódios, né, envolvendo a Miriam Leitão, e também na questão da vacina, né? O Dória, demagogicamente, educadamente, mas demagogicamente, ofereceu a vacina aos ex-presidentes. E a Dilma de pronto recusou, né? Disse que não aceitaria privilégio, que vai esperar a vez dela na fila, né? E o que mostra que nem tudo está perdido, né? Que há homens e mulheres na vida pública que honram, né, a sua investidura, honram a sua trajetória, e a presidenta Dilma é uma dessas pessoas. Disse que vai aguardar, ela é de grupo de risco, né, mas que vai aguardar, como todos o povo brasileiro devem aguardar, a sua hora de vacinar, uma hora que a gente não sabe quando vai chegar, por conta da... Eu acho que falar em competência é muito pouco, né, em relação a esse governo. Eu repito que é algo proposital. Mas por conta do imponderável que vai ser esse processo de vacinação aqui no Brasil, né, mas fica esse registro aí, né, felicitando a presidenta Dilma. E agora, a dona Miriam Leitão, né, é bom lembrar, dona Miriam Leitão, para quem não lembra, né, lembra aquele jogo da Copa do Mundo, triste partida, triste não pelo que aconteceu em campo, mas, se não me engano, na final da Copa do Mundo, em que
insuflaram coro contra a Dilma no estádio. A gente sabe que xingamento em estádio, começa. Nelson Rodrigues dizia que torcida não vaiava até o hino nacional, vaiava até a grama. Nelson Rodrigues dizia isso. Então, aquele coro indecente e imoral contra a Dilma, né? Xingando uma mulher. Quem é que estava lá na tribuna de honra do Maracanã, também fazendo coro, né, com os arruaceiros, fazendo coro, esse coro vulgar, xingando a Dilma? E o Miriam Leitão, lavajatista, o filhote dela, jornalista, escreveu um livro lamentável, Chapa Branca, né, sobre a Lava Jato, sobre Sérgio Moro. E Miriam Leitão foi na sua coluna, né, do Globo e nas suas aparições na televisão, que dava o toque, entre aspas, acadêmico, científico, né, à necessidade de golpe. Né, que o Brasil tinha que se livrar da Dilma e do PT para poder seguir adiante. Nós estamos vendo aí como é que o Brasil está seguindo adiante. Né? E agora, muito bom que agora ela seja, né? Ela que ajudou a colocar esse sujeito lá, ela e seus patrões. Né? Agora seja contra, mas o que ela disse lá no artigo, porque se Bolsonaro não sofreu impeachment, muito bem, ela está defendendo o impeachment do Bolsonaro, vai parecer que o impeachment da ex-presidente Dilma foi algo injusto, né? Nós temos que dar um impeachment no Bolsonaro, que praticou já não se sabe quantos milhares de crimes de responsabilidade, para não parecer injusto que o golpe contra a Dilma foi golpe. Que a Dilma sofreu uma injustiça, um golpe de Estado, uma arbitrariedade. Então, e não é só a Miriam Leitão, né, pessoal? Toda essa turma aí da imprensa, esses articulistas, editorialistas, seus donos, né, jornais, televisão, devem muitas desculpas ao povo brasileiro, desde a época de Getúlio, porque sempre participaram de empreitar golpistas aqui. Sempre estiveram na linha de frente de golpes de Estado aqui no Brasil. Né? E a Miriam Leitão não é diferente. Então não me comove, como não comove muita gente, essa adesão, repito, muito bem-vinda, né? Mas ninguém se engana, né, com esse comportamento, né, errático dessa turma. Né? Agora eles viram o buraco em que eles ajudaram a enfiar o Brasil, né? Miriam Leitão, o Globo e as organizações Globo, né, estando na linha de frente, e me vem com essa história de que Bolsonaro tem que ser impedido, né? Porque senão vai parecer injusto. Não vai parecer injusto, foi imoral, foi ilegal, foi inconstitucional, foi golpe de Estado, o impeachment da presidenta Dilma. Então, Miriam Leitão, você não engana ninguém. Como é que tá aí, Renan? É isso, Adi, muita gente aqui colocando que realmente não dá para cair nesses contos, né, de alguns personagens da mídia, não dá para a gente se enganar. Leitão já era. E muita homenagem também à presidenta Dilma, né? Isso que eu acho que é fundamental, tão querida por todos e todas. E a Miriam Leitão também, né, com esse oportunismo que tem sido uma de suas marcas. O Adi, vamos então agora falar sobre os protestos. Eu acho que dessa vez, com a popularidade do Bolsonaro em queda, infelizmente por conta de atos de genocídio, como o que aconteceu em Manaus, a população brasileira começa a ir às ruas para exigir o impeachment e o fim desse governo assassino e genocida. Olha, Renan, ontem eu possivelmente tenha sido o primeiro pontapé, o pontapé inicial para um novo cenário, né, aqui no Brasil. Né?
nós nos ressentíamos, eu sempre disse isso aqui nas nossas conversas, né? Falta mobilização popular, falta a presença de povo na rua, né? Mesmo antes da pandemia, né, nós nos ressentimos disso. É claro que a situação do governo Bolsonaro, ela viu se deteriorando ao longo do tempo, né, sobretudo com o desenvolvimento da pandemia. Mas agora, né, eu acho que são 3 ingredientes explosivos aí, né? Ao fracasso desse início de vacinação, toda a conduta dele em relação ao processo de vacinação, né? As pessoas estão chegando à conclusão de que ele sabotou mesmo, né? Que ele não quer a vacina. Se está fazendo alguma coisa porque está acuado, ele está vendo o que está acontecendo, ele sabe, viu, Davis? Genocídio leva ao tribunal de Haia, sim, viu? Leva. A matança da população indígena, dos povos originários, leva ao tribunal de Haia. E é aquilo que também eu sempre pontuei com vocês, mas ninguém senta em banco dos réus quando você é mandatário político, se você não estiver fraco politicamente. E é o que está acontecendo com o Bolsonaro. Ele começa a se enfraquecer. Então, nós temos aí a pandemia, a vacinação, nós temos o fim do auxílio emergencial, que já mergulhou aí boa parte da população brasileira de volta à linha da fome e da miséria, e temos o genocídio, o específico genocídio de Manaus, né? Que a hora que essa investigação sobre Manaus estiver concluída, primeiramente esse Pazuello provavelmente sai preso. E Bolsonaro, sem sombra de dúvida, está implicado nisso. É o governo dele. É o governo dele. O que está acontecendo em Manaus é genocídio programado. O governo foi avisado com pelo menos uma semana de antecedência que os estoques de oxigênio em Manaus tinham acabado, estava em 0. Então, ontem, né, as ruas, eu confesso, né, eu não esperava essa quantidade de gente, de carros, que foi a rua ontem. Que no Rio foram 4 quilômetros, foi um sucesso em tudo quanto é cidade. Eu já recebi os relatos, já vi os vídeos, já vi as notícias, né? A população, esse é o fator que estava faltando. Fator mobilização popular. Que ninguém aguenta mais o governo. Vila Leitão é um exemplo, né? Mas empresários, né? As classes dominantes já entenderam que com Bolsonaro não vai. Querem uma agenda, querem que a agenda econômica seja mantida, mas sem Bolsonaro. Bolsonaro atrapalha. Bolsonaro isolou o país no plano internacional. O Brasil é um pária hoje nas relações internacionais. Pária. A eleição do Biden nos Estados Unidos, Joe Biden, apenas contribuiu para isolar ainda mais o Brasil no contexto internacional. Então, e o Mourão, mas eu considero o Mourão, inclusive, em certos aspectos, pior do que o Bolsonaro. Mas, primeiro, isso não pode ser argumento para nós sermos contra o impeachment, porque tem que ser, o sujeito pratica crime de responsabilidade todos os dias. A gente não pode fingir que isso não está acontecendo, não, porque senão não vai adiantar, porque o Mourão assume. E segundo, o Mourão sabe que o movimento de impeachment pode tragá-lo também. Então ele vai tentar, se ele assumir o governo, e nós vamos parar, porque a gente quer fora Mourão também, mas ele vai tentar se adequar, não tenho dúvida disso. Ele não vai querer ser um outro Bolsonaro à frente do governo, né? Ele vai fazer acenos para ser aceito. E é claro que nós não aceitamos. Nós queremos fora Bolsonaro e fora Mourão. Mas o impeachment, primeiramente, tem que acontecer contra Bolsonaro, pelos crimes de responsabilidade, crimes comuns que ele já praticou, vem praticando e vai continuar a praticar. Então, ontem eu considero um dia muito importante. Eu acho que é um movimento que não tem volta, não foi algo episódico, é algo que estava represado, né?
As pesquisas mostram isso. Então, a pesquisa saiu no dia, ou um dia antes das carreatas, né? Então, as carreatas são um sintoma do que acontece com o governo Bolsonaro. Está se deteriorando. Né? Aquele patamar de aprovação, né, que ele tinha está derretendo. Então, eu acho que o impeachment está maduro. Até publiquei um texto hoje nesse sentido, nas redes sociais, exatamente pelo fator mobilização popular. Finalmente, grandes contingentes da população chegaram à conclusão de que Bolsonaro é um flagelo. Nós temos que nos livrar. Fala. Deixa eu interromper rapidamente. Eu vou acrescentar aqui o nosso querido companheiro e camarada do Rio Grande do Sul, direto de Santa Maria. Ele está feliz hoje. Ele está feliz hoje. Tá que nem pinto no lixo aí, né, pô? Mas nós contribuímos ontem. E aí, meu querido amigo Paulo Pimenta. Foi sofrido, Vadir. Eu vi. Foi bacana, foi legal. Rapaz, empatamos aos 44 e viramos aos 52. Aquele pênalti meio maroto ali, né? Mas vale. Rapaz, nós vinha de 11 partidas sem vencer, rapaz, o Grenal. E empatar os 44 e virar os 52, cara, Mas o Vasco foi bem ontem também, né, cara? O Vasco foi bem ontem. O Vasco foi muito bem ontem. Acho que vamos ver se a gente consegue evitar a queda. Mas aí, sucesso ontem, né, rapaz? Rapaz, eu acho que aquilo que a gente vinha falando, Matinho, o que a gente observa é uma mudança de humor. Há uma mudança no humor da sociedade. Né? Eu estava falando isso agora aqui. E não é só pelo fato da grande quantidade de pessoas que participaram das carreatas, mas como o povo recebia as carreatas. Né? Todo mundo que me deu um relato vai dizer que é o seguinte, a população era aqui, ó, a população vibrando, né? Não tinha em nenhum lugar um clima de hostilidade, né? E tu percebe, porque na realidade, Vadir, olha só, se tu pegar o total de eleitores, descontar os brancos e nulos, abstenções, ele fez 32% dos votos. Ele fez 32% dos votos válidos, né? Então, eu acho que está criando realmente um ambiente de assim, chega, né? A mais, a incompetência demais. Essa é a minha percepção. A minha também. Um pouquinho antes de eu entrar aqui, eu estava comentando exatamente isso. E tem 3 ingredientes aí que são explosivos, né? Explosivos no sentido de explodir o governo dele, que são o atraso na vacinação, né? Aquela expectativa inicial, né, que foi gerada lá com aquele início da vacinação em São Paulo, frustrou todo mundo, porque não se sabe quando é que o Brasil efetivamente vai começar a vacinar em massa, por conta não é só incompetência, ele sabotou mesmo, ele e o governo sabotaram o ministro da Saúde, a Pfizer soltou uma nota dizendo que já tinha iniciado conversações com o governo brasileiro, o governo brasileiro não quis dar andamento, eram 100 milhões de doses de cara, já poderiam, né, lá atrás, né, contratados lá atrás, estarem sendo aplicados agora, e o Brasil, né, eu disse isso ainda há pouco, tem uma expertise que nenhum outro país tem em campanha de vacinação, nós somos um modelo em termos de campanha de vacinação, e isso está sendo jogado no lixo. Manaus, que é outro genocídio programado, o governo sabia, com pelo menos uma semana de antecedência, que não tinha mais oxigênio em Manaus, né? E o fim do auxílio emergencial. Então, tu vê, foi casado, né? Sai a pesquisa num dia, as carreatas no dia seguinte são esse sucesso estrondoso. As pesquisas mostrando que ele está derretendo. Então, hoje eu até fiz uma publicação dizendo: impeachment está maduro. Impeachment está maduro. Agora, vai ser muito difícil, qualquer presidente da Câmara está represando isso. Agora, tu vê, Vadir, tu percebe que eles estão atuando. Eles tentaram fazer umas carreatas hoje, foi um fiasco. Foi um fiasco, né?
Mas tu vê o seguinte, por exemplo, essa questão da Pfizer, né? O ministro deu uma declaração dizendo que o Brasil ficaria decepcionado. E o cara da Pfizer disse o seguinte, olha, o mesmo contrato que nós sugerimos para o Brasil é o contrato que foi aplicado nos Estados Unidos, que foi aplicado na Europa, que foi aplicado... Não tem nenhuma diferença. Né? As exigências que o Brasil quis fazer para aceitar a nossa vacina não foram feitas em nenhum lugar do mundo. Então, claramente, eles atuaram para dificultar. Quer dizer, não é possível, não é razoável. Quer dizer, o mundo inteiro entende que um determinado, né, procedimento é correto e só o Bolsonaro, só o Sargento Garcia, né, porque eu vi um meme desse Pazuello, rapaz, fardado. O cara é o Sargento Garcia. Entendeu? É o Sargento Garcia. Então, só o Sargento Garcia está certo. O mundo inteiro está errado. O Sargento Garcia está certo. Mas vai pegar o Zorro primeiro, rapaz. E o Sargento Garcia, rapaz, não entende nada de nada. O Sargento Garcia não entende de saúde pública. O Sargento Garcia foi apresentado à época como grande conhecedor de logística, não sabe coisa nenhuma, é um incompetente completo, é um inepto. Está ajudando a comprometer ainda mais a imagem do Exército aí perante a população. E está aí o Brasil, no último lugar da fila da vacinação, as pessoas morrendo, a pandemia sem controle, e o Brasil gerando frustração em cima de frustração junto à população. Né? Então, esse fator, Pimenta, mobilização popular, é que vai servir, rapaz, para botar rumo aqui nesse país. A gente começar, eu acho que o Supremo e o Congresso tinham que assumir a linha de frente aí do processo de vacinação. Não tem cabimento deixar isso nas mãos dessa turma. Essa turma não quer vacinar, essa turma está se lixando para que a população morra. Mas eu fiquei muito feliz ontem, rapaz. Há muito tempo, a gente não via, né? Em plena pandemia, as pessoas, diferentemente das manifestações deles, essas manifestações de meia dúzia de gato pingado, todo mundo com máscara, distanciado, dentro dos seus carros. Ninguém ontem correu risco, né? Então, ontem foram belíssimos atos aí pelas capitais. Já comemorou muito aí, Pimenta, hoje? Mas tem um detalhe também, só de falar sobre o Inter, que é o seguinte, cara. Tu vê, esse cara, quando ele veio para o governo, o Bolsonaro disse, não, eu não entendo nada de saúde, porque o cara para ser ministro da saúde não precisa entender de saúde. O cara tem que entender de logística. E ele é o campeão do mundo em logística. E trouxe um monte de milico junto com ele. Né? Rapaz, o cara não lembrou que para aplicar a vacina precisava de seringa. O governo fez a licitação para comprar seringa dia 29 de dezembro. O bambambam da logística não lembrou que precisava de seringa. Né? Quer dizer, então é um nível de incompetência. Quer dizer, os caras deixaram faltar oxigênio. Quer dizer, deixar faltar oxigênio. Deixar faltar seringa. Né? Nós não estamos falando aqui de nada que é muito complexo, gente. Nós não estamos falando de nada assim que, mas era muito difícil, né? Como é que vão exigir do cara que ele soubesse que ia precisar de seringa, também querem que o cara saiba tudo, né? Não era uma coisa assim absurda o que estava sendo exigido do cara. E agora, tu viu que eles querem negar. Ele e o Bolsonaro têm a cara de pau de negar que eles sugeriam um tal de tratamento precoce. Não, nós nunca defendemos o uso de cloroquina. Não, isso aí, que os caras são loucos, é cheio de vídeo, é cheio de foto, né? Então eu vou te dizer, bicho, é complicado, viu, cara? É complicado, porque eles não têm nenhum tipo de, assim, falam qualquer coisa. E o pior é que os caras acreditam, né, Vadir? E tem uma turma que acredita. Pois é. E só isso aí, negar o que eles falaram, já é crime de responsabilidade. Agora, Pimenta, tu imagina o Sargento Garcia
responsável por logística com o exército em guerra, hein? Já imaginou, rapaz? Não ia ter arma. Os soldados não iam ter arma. Não iam... Imagina o Bolsonaro com uma bravata com os americanos. Se eu não resolver no verbo, eu resolvo na pólvora. E o Pazuello é responsável pela logística. Vai ser o responsável por garantir, né, a logística e a munição. Esses caras. Rapaz, eu vou ter que dizer um negócio. Esse cara aí, rapaz, o serviço mais perigoso que ele já fez, o general esse, deve ter sido pintar meio-fio. O risco que ele correu na vida do Exército foi morrer atropelado pintando meio-fio. Deve ter sido o serviço mais difícil que ele fez na vida, viu, Tia? Pois é, rapaz, isso... Ele pode ter algum problema de dor na coluna, alguma coisa assim, porque a tarefa mais complexa que ele recebeu foi pintar o meio-fio do quartel. O Exército devia repensar, viu, rapaz, essa ligação dele com o governo Bolsonaro, que está desmoralizando o Exército. Eles sempre fizeram questão de preservar esse lado, né, de competência, de isenção, Então, aí, com a boquinha, é um governo mais militarizado que foi a ditadura. Eles, quando eu tive lá, na época da reforma da Previdência, eles nos convidaram para ir lá. O ministro da Defesa, estava lá o comandante da Marinha, o comandante da Força Aérea, do Exército, e eles vinham com essa coisa. Nós somos uma instituição de Estado. O único militar que integra o governo é o ministro da Defesa, naquela época. Nós não permitíamos, né? Aí tinha uns generais que eram da reserva ali. O único militar da ativa que participa do governo é o ministro da Defesa. Bom, tu vê o que é o seguinte, ó. As Forças Armadas brasileiras, eles não estão preocupados com estratégia de defesa. Ninguém prestigiou mais eles do que o governo da Dilma e o governo do Lula. Investiu, comprou avião, submarino, projetos de toda ordem, preparou o exército, melhorou as condições. Quando o Lula assumiu, rapaz, eles não conseguiam, os recrutas que vêm para servir, tinham que sair ao meio-dia porque não tinha dinheiro para fazer almoço. Não tinha nem bota, não tinha nem culpa. Mas o problema deles não é esse. O problema deles é boquinha. Não é estratégia. Pode ter. Eles não querem saber de estratégia de defesa, eles querem saber de cargo. Cargo para o sobrinho, para a mulher, para o cunhado, para o genro. Querem saber de diária, querem saber de celular, secretária, carro oficial. O negócio deles o problema deles é que eles estavam muito tempo longe da boquinha. Porque ninguém prestigiou eles mais do que os nossos governos, Vadir. É verdade, é verdade. E, enfim, nós estamos vendo aí o governo arrastar essa milicada toda no seu desastre. Mas, Pimenta, eu já estou aqui há mais de uma hora, né? Já falei aqui diversos assuntos. Quer falar mais alguma coisa, além de comemorar aí a vitória do Inter? Ao microfone. Só dar um abraço no pessoal aí, né? Tava um pouco preocupado com esse jogo de hoje, né, Vadir? Eu estou falando sério. Então, o Inter está liderando o campeonato aí agora, né? Vadir, é a 8ª vitória seguida. Agora tu vê como o mundo dá volta, né, rapaz? 4 pontos e 24 pontos disputados. Pois é. Tu vê como o mundo dá volta. O Abel, ele tem essa ligação com o Inter, porque o Abel estava considerado como... Teve uma passagem desastrosa pelo Vasco. Já estava sendo considerado carta fora de baralho no mundo do futebol. Vai para o Internacional, uma jogada arriscada do Inter, né? Contratar Abel. E está aí. Provavelmente vai ser campeão. Vai ser campeão brasileiro. Rapaz, é muito difícil parar o Inter. O Inter não ganhava 8 partidas seguidas desde sei lá eu desde quando. Verdade. O cara foi lá, o São Paulo era o líder do campeonato, o cara foi lá e demoliu o São Paulo. O Inter não ganhava do Grêmio há 11 partidas. Aos 44 do segundo tempo, eu já estava ganhando 7 pontos por empate. Empatamos aos 44, miramos aos 52. Mas a verdade, a justiça tem que ser.
Aquele pênalti é meio maroto. Não, mas vocês estão fazendo uma bela campanha, cara. Eu acho que vocês vão ser campeões. Mas, Pimenta, pô, foi bacana ter vindo aqui. Meu camarada, meu irmão, Paulo Pimenta, tem muita saudade aí da nossa atuação lá na Câmara dos Deputados. Mais uma vez, estamos juntos aqui, lutando aí pelo povo brasileiro. Um abraço, Padi. Vai encerrar Abraço, agora Padi. e eu vou ficar aqui para nós conversar um pouquinho. Tá bom, então. Pessoal, então, já estou aqui há mais de uma hora. Vou me despedir aqui de vocês. Muito bom, Pimenta, ter entrado aqui para a gente fechar com chave de ouro o programa de hoje e o dia de ontem, né? Aí seguindo aí as recomendações das 100 mil lives, né? Então nós estamos aí integrando esse esforço das 100 mil lives pela vacinação e o Fora Bolsonaro, tá? Quarta-feira eu vou estar de volta lá no Hora 13 e no próximo domingo estarei de volta aqui com vocês, tá? Um abração, bom resto de domingo, boa semana, né? E vamos perseverar na luta. No final das contas, o povo sempre sai vitorioso, apesar dos pesares. Então, um abração para vocês. Tchau.